pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Química e hoje nós vamos falar de um tema muito importante: segurança no laboratório, equipamentos de proteção individual e coletiva. Por quê? Porque na verdade todo conhecimento deve ser utilizado para trazer progresso, evolução, prosperidade, mas quando nós estamos numa rotina de um laboratório, se nós não adotarmos os equipamentos de proteção individual e coletiva adequada à rotina, essa rotina pode trazer destruição, pode gerar acidentes e comprometer a nossa qualidade de vida. Então vamos começar com os equipamentos de proteção individual. Primeiro deles, jaleco. O jaleco sempre deve ser usado nas aulas de laboratório de química, ele deve estar fechado. De preferência o jaleco deve ser confeccionado com manga comprida e o comprimento dele deve vir até cerca da altura do joelho. Certo? Além do jaleco, nós devemos utilizar óculos de proteção para evitar que quando a gente está trabalhando com reagentes voláteis, esses gases desses reagentes agridam os nossos olhos. Parece que não, mesmo o etanol, o formol, quando a gente trabalha numa rotina diária com esses reagentes, isso vai trazendo danos à nossa saúde e à nossa integridade física. Além disso, a utilização de luvas para trabalhar com reagentes também corrosivos, reagentes inflamáveis, são importantes para evitar o ressecamento da nossa pele, para evitar queimaduras. Outro equipamento de proteção individual, calça comprida. A gente deve trabalhar no laboratório sempre com calça comprida. Não pode trabalhar de short, de bermuda, de saia e sapatos fechado, com solado de borracha de preferência. Esses são os equipamentos de proteção individual. Além disso, é importante que quando a gente está trabalhando no laboratório o cabelo esteja preso, para evitar que cabelos compridos acabem batendo em vidraria e causando um acidente. Brincos, quando usar, devem ser pequenos e anéis, evitar usar anéis, principalmente esses anéis maiores que podem causar acidente. Ok? Agora a gente vai falar um pouquinho dos equipamentos de proteção coletiva. A capela é um equipamento de proteção coletiva que tem como objetivo absorver os vapores dos gases, das substâncias tóxicas e corrosivas que estão sendo manipuladas. Então, os itens de uma capela é essa tampa de vidro, que pode ser aberta ou fechada. Enquanto nós estamos manipulando reagentes que liberam gases tóxicos e corrosivos, essa tampa deve estar o mais fechada possível, de forma que a gente tenha liberdade de movimento. Além disso, uma capela também apresenta iluminação interna. Observa aqui que a gente tem esse interruptor com iluminação e o sistema de exaustão. Quando a gente está fazendo o trabalho, o sistema de exaustão deve estar ligado. Eu vou ligar e desligar para que o áudio não fique comprometido. Então o sistema de exaustão deve estar ligado, que dessa forma os gases são absorvidos por esse sistema de exaustão para o ambiente externo, evitando assim que o experimentador seja contaminado. Dependendo do reagente que nós estamos manipulando e da concentração desse reagente, se a gente aspirar ele, o risco de acidente é muito grande e às vezes até um acidente instantâneo. Certo? Principalmente quando estamos trabalhando, por exemplo, com ácido sulfúrico fumegante, que é um ácido extremamente forte, extremamente corrosivo. Certo? Então, é um equipamento de proteção coletiva. Normalmente as capelas, elas possuem, algumas capelas, um sistema de dreno dentro dela e algumas possuem até uma torneirinha que permite lavar. Mas a nossa capela não possui, mas possui o essencial, que é a parte da exaustão, o sistema de iluminação e o sistema de tomada, para que se a gente precisar fazer alguma reação química que precisa de algum tipo de condução de corrente elétrica, a gente tem já uma tomada aqui do lado. Meu Deus! Caiu solução ácida na minha roupa! E agora o que eu faço? Calma! Vamos lá, nós temos um outro equipamento de proteção coletiva: chuveiro de emergência. Observe que o chuveiro de emergência possui esta manivela, que se nós puxarmos ela vai sair um fluxo intenso de água, permitindo então que a pessoa que sofreu o acidente com fluxo de ácido ou uma outra substância tóxica
Fique debaixo do chuveiro por alguns minutos e quando isso acontecer, o jaleco deve ser tirado e descartado, dependendo do reagente, certo? Então fique por alguns minutos recebendo essa ducha de água. Por que isso é importante ser realizado ainda no laboratório? Porque os primeiros 5 a 10 segundos que um acidente acontece e os primeiros socorros serem realizados são de fundamental importância para diminuir a gravidade do acidente, certo? Além disso, nós temos nesse chuveiro de emergência também um sistema lava-óleos, que se nós empurrarmos aqui esta alavanca, olha só, vai sair água, e se aconteceu de ir reagente nos nossos olhos, a gente pode então lavar os olhos no lava-óleos. É por isso que é importante que o trabalho de laboratório seja sempre realizado pelo menos em dupla, porque imagina se foi um ácido nos meus olhos e eu estou trabalhando sozinha. Como é que eu faço para vir aqui até o lava-olhos? Talvez eu não esteja conseguindo enxergar direito. Então, um colega vem, nos conduz até aqui e faz então essa higienização inicial, essa lavagem, diminuindo assim o nível de contaminação.